Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo vamos continuar nossa série de desenvolvimento guiado por testes, TDD, utilizando o JUnit 5. Nos últimos vídeos terminamos a implementação de um algoritmo para cálculo do MDC. A série serviu para mostrar na prática todos os passos para aplicar o TDD. Se você não viu os vídeos anteriores, vou deixar um link nos cards aqui em cima e na descrição. Mas agora vamos continuar mostrando um exemplo mais realista da aplicação do TDD e aprender alguns recursos a mais do JUnit. Vamos implementar alguns requisitos de um sistema bancário. Quanto mais crítico for um sistema, mais importantes são os diferentes tipos de teste que podem ser utilizados. No caso de um sistema bancário, erros podem levar a enormes prejuízos financeiros. Para este vídeo, não criaremos o projeto do zero. Vou deixar o link na descrição para você poder baixar o projeto, que já possui as classes e estrutura dos métodos a serem implementados, incluindo toda a documentação dos requisitos para nos guiar no desenvolvimento. Este é apenas um projeto de exemplo, logo alguns requisitos foram simplificados por questões didáticas. Adicionalmente, não iremos implementar todos os requisitos descritos. Mostrarei a implementação de alguns e a partir daí você pode implementar o restante para praticar. Assim, você terá apenas que escrever os testes unitários e implementar os métodos seguindo os requisitos indicados. Nos vídeos anteriores, mostrei como desenvolver o projeto utilizando o NetBeans 11. Mas para esse novo projeto, eu vou utilizar o Visual Studio Code por ser um editor super poderoso e extremamente leve. Se você tem problemas em rodar o NetBeans por ser muito pesado, o VS Code dá conta do recado. Mas você pode continuar utilizando o NetBeans para criar e rodar os testes como mostrado nos vídeos anteriores. Mas antes você precisa baixar o projeto Java no qual vamos trabalhar. O link está na descrição. Vamos lá entender a estrutura do projeto do nosso sistema bancário. Este é o diagrama do projeto, onde temos 5 classes. Temos uma interface cadastro implementada por todas as classes, apenas para indicar que todas elas devem ter um ID. Você pode olhar o Javadoc das classes para mais detalhes, mas vamos rapidamente passar por cada uma delas. A classe banco pode possuir múltiplas agências. Um cliente pode possuir diversas contas e cada conta é vinculada a uma agência. Uma conta pode ter inúmeras movimentações, como saques, pagamentos e depósitos. Temos alguns métodos já definidos, mas nenhum tem implementação ainda. Então vamos lá configurar o VS Code. Se você vai usar uma IDE qualquer, veja na descrição como pular diretamente para o início da criação dos testes. Se você não tem o VS Code ainda, pode baixar neste link e instalar. Depois de ter baixado o projeto que eu deixei na descrição, nós vamos abrir a pasta dele. Dependendo do seu sistema operacional, terá uma opção Open Directory ou apenas Open. Eu vou abrir um arquivo Java qualquer aqui, por exemplo a conta, e nesse momento o VS Code vai solicitar a instalação de algumas extensões se você não tiver ainda. Apenas confirme todas as mensagens para instalar e configurar as extensões para Java. As extensões já permitem executar testes com JUnit, mas não facilitam a criação das classes de teste. Se a aba de extensões não estiver sendo mostrada, você deve clicar nesse botão aqui na barra lateral e digitar aqui no campo JUnit Generator, tudo junto, e apenas clicar em instalar. Depois de instaladas as extensões, tudo deve funcionar se você já tem o JDK. Pode ser que seja preciso reiniciar o Visual Studio Code, mas normalmente ele te avisa sobre isso. Então vamos iniciar o desenvolvimento criando testes para a classe conta. Eu vou clicar aqui no primeiro botão para mostrar a lista de arquivos. Como instalamos o JUnit Generator, basta clicar com o botão direito em cima do nome da classe e terá a opção Generate JUnit File. E assim ele cria a classe de teste e coloca ela no lugar correto. Ele cria a classe com um teste para cada método existente na classe sendo testada, mas neste caso ele inclui um código para indicar que cada teste pode lançar uma exceção, e a gente não precisa de nada disso. Já falamos sobre exceções em testes no último vídeo, então vamos apenas apagar isso tudo. Vamos voltar na classe conta para a gente ver a documentação do nosso primeiro requisito. Os requisitos estão numerados, você pode ver aqui, por exemplo, esse requisito R01, e cada requisito pode exigir vários testes. Então vamos ver nosso primeiro requisito referente ao atributo número da conta. Este é um número que identifica unicamente uma conta em uma determinada agência, devendo ter 5 algarismos, um hífen e um dígito verificador no final. Tal dígito precisa ser verificado por meio de um cálculo, mas isso é outro requisito que não defini aqui.
Para saber se a classe verifica se o número da conta está no formato esperado, precisamos escrever um teste para o método setNúmero que já temos na classe conta. Para este teste, vamos passar um número de conta válido e verificar se ele foi armazenado corretamente. Então vamos voltar na classe conta_teste e vou incluir o primeiro teste que chamarei de teste setNúmero válido. Precisamos instanciar um objeto conta para podermos tentar armazenar um número e verificar se o método funciona como esperado. Normalmente, chamamos tal objeto apenas de instance. Se estamos dentro da classe conta_teste, instance é uma instância de conta. Vamos chamar o setNúmero passando um número de conta válido. Eu chamei a variável de esperado como a gente vinha fazendo nos testes do projeto anterior. Mas se você quiser chamar de válido, é um nome adequado também. Mas neste caso, diferente do vídeo anterior do MDC, não temos como verificar um retorno para o método setNúmero, pois ele não tem retorno, é void. Para sabermos se o valor foi de fato armazenado, devemos verificar o retorno do método getNúmero, usando um assert_equals. Só um detalhe importante é que aquela extensão que eu instalei para a gente poder criar mais facilmente as classes de teste, ela cria classes no modelo do JUnit4. Por exemplo, esse import da anotação @test é para o JUnit4. Mas observem que no projeto já tem uma classe movimentação_teste, de onde você pode copiar os imports para o JUnit5 e substituir aqui. Aqui no VS Code, podemos testar apenas a classe atual clicando no link Run Test no topo da classe, ou até mesmo rodar testes individuais. Se esses links não aparecerem, tente fechar e reabrir o VS Code. Em último caso, você pode precisar compilar o projeto manualmente, vindo aqui no menu View, escolhendo a opção Command Palette e digitando Maven, pois esse é o tipo do nosso projeto. Eu vou apenas clicar na opção Maven para executar comandos. Ele me pede para selecionar o projeto que eu quero executar um comando Maven. Eu apenas clico e tem, por exemplo, a opção Package, que vai compilar o projeto inteiro. Mas isso normalmente é só em último caso. Vamos lá rodar nossa classe de testes. Depois que você clicar em Run Test, ele vai mostrar essa barra superior para indicar que os testes estão sendo executados. E se ele não abrir os resultados dos testes automaticamente, você pode clicar nesse tick do lado do Run e ele abre essa janelinha. Foi executado um único teste que passou. Ele passou porque o getNúmero e setNúmero já foram implementados anteriormente. Eu tinha gerado o projeto no NetBeans e lá tem a opção de incluir os getters e setters. Mas o requisito ainda indica que se o número da conta for inválido, ele não pode ser armazenado e uma exceção deve ser lançada. Então vamos escrever nosso teste indicando que uma exceção illegalArgumentException deve ser lançada neste caso. E precisaremos incluir um assert_throws para indicar se tal exceção foi lançada ao chamar o método. Vamos rodar novamente todos os testes. E agora o nosso último teste falhou, porque obviamente a gente não tem o código ainda. Aqui no VS Code as mensagens de erros não são nada claras. O motivo do teste ter falhado está aqui nessa primeira linha. Ele está dizendo que uma exceção do tipo illegalArgumentException era esperada de ser lançada, mas nenhuma exceção foi lançada. Vamos então escrever o código para verificar o número e gerar a exceção esperada se ele for inválido. Vou fazer isso usando expressões regulares. Se você não souber do que eu estou falando, este é um recurso fantástico existente na maioria das linguagens de programação que chamamos abreviadamente de regex. Mas só isso daria um curso inteiro. Então vou apenas mostrar o código, mas não vou explicar os detalhes. Existem até livros sobre regex e não é pretensão minha querer explicar isso em um vídeo sobre TDD. Mas perceba que conseguiremos validar um número usando uma simples linha de código. Aqui estamos verificando se o número tem 5 dígitos, um hífen e mais um dígito no final. Se não tiver, lançamos a exceção informando que ele é inválido. Agora podemos rodar os testes novamente. Nosso último teste passou, pois a exceção esperada ocorreu quando tentamos armazenar um número de conta inválido. Mas estes dois testes ainda não são suficientes para atender tudo que foi indicado no requisito 1. Se o valor for inválido, ele não pode ser armazenado. Imagina que você tem um bug no código e o valor está sendo primeiro armazenado para depois verificar se é válido. Isso seria um erro bobo, mas acontece. O objetivo dos testes é capturar inclusive tais erros. Vamos criar nosso novo teste. Devemos instanciar a conta, chamar o setNúmero e, por fim, verificar se o valor informado não foi armazenado, pois é inválido. Temos que verificar o conteúdo do atributo número, chamando o getNúmero. Mas, diferente dos testes anteriores, queremos saber se o valor armazenado não é igual a este valor inválido, e assim usamos o assert_not_equals. Vamos rodar os testes, e quando imaginamos que ele iria passar,
ele falha. O código do setNúmero é muito simples e está correto. Se o número não for válido, a exceção é lançada e esta última linha não será executada. Assim, o valor não é armazenado. Então, qual o problema? Vamos olhar o que diz a mensagem de erro do JUnit. Ele informa que o teste causou um erro, e já discutimos isso também no vídeo anterior. O que aconteceu é que quando eu chamei o setNúmero passando um número inválido, uma exceção illegal argument exception foi lançada com essa mensagem, número inválido. E aí você pode imaginar que devemos simplesmente fazer o mesmo que no teste anterior, usar um assert throws. Vamos fazer isso e testar novamente. Podemos ver que nada mudou. O assert throws vai apenas verificar se naquela linha específica, onde estamos fazendo uma chamada para o setNúmero, está sendo lançada uma exceção indicada. E neste caso está. E o teste continua normalmente. Quando chega a segunda chamada de setNúmero, tal método gera uma exceção, pois o número é inválido, como a gente já sabe. E o teste é interrompido, pois nessa linha não dissemos que esperávamos uma exceção. Então o que podemos fazer? Como já chamamos o setNúmero dentro do assert throws, que vai capturar o erro e continuar a execução do teste, não precisamos desse segundo setNúmero. E ao rodar os testes novamente, tudo passa. Uma exceção foi lançada como esperado, foi capturada pelo assert throws para permitir a continuação dos testes e, por fim, verificamos que o valor inválido não foi armazenado no objeto. Ou seja, o valor obtido da chamada do getNúmero não é igual ao valor inválido passado. Mas espera aí, aqui não estamos violando o princípio de ter apenas um assert por teste? Pois é, mas a alternativa que temos é remover o assert throws e envolver o setNúmero em um bloco try-catch, o que complica o teste. O assert throws é muito mais conciso. Usar um assert por teste é apenas uma recomendação. Devemos procurar segui-las sempre que possível, mas você deve usar o bom senso para escolher o que é melhor para o seu projeto, que vai trazer mais praticidade e legibilidade ao código. Neste caso, nem precisamos mais do teste anterior, pois tudo o que ele faz está neste teste. Mas o código do setNúmero ainda tem um problema se passarmos null como parâmetro. Isso já falamos no vídeo anterior e fica como tarefa para você praticar. Então vamos avançar. Testes não têm como objetivo somente tentar capturar bugs e verificar se um requisito funciona, mas se funciona exatamente como deveria. Por isso, alguns testes podem ser simples demais e você pode pensar que são inúteis, mas eles são usados para dar um grau de certeza que um requisito está sendo atendido como deveria. Este é o caso do nosso próximo teste para o requisito número 2 da classe conta. Ele indica que contas devem ser instanciadas como conta corrente e não como poupança. Se o valor do atributo poupança for true, indica que temos uma conta poupança. Caso contrário, ela é uma conta corrente. O valor padrão para atributos boolean é false. Assim, não precisamos escrever código nenhum para definir o valor inicial de poupança como false. Mas é preciso escrever um teste para verificar tal situação. Com isso, buscaremos detectar se uma alteração no código fizer com que este requisito deixe de funcionar como esperado. Como o requisito indica que contas devem ser instanciadas como conta corrente e não poupança, isto já nos dá o que precisamos para escrever um teste. Precisamos instanciar uma conta e verificar se o método isPoupança, que já temos na classe, retorna false. Podemos fazer isso do modo tradicional, usando um assert equals para verificar se o resultado obtido da chamada de isPoupança é igual ao esperado, false. Mas quando temos que verificar um método que retorna boolean, não precisamos desta complicação toda. Podemos usar um assert true ou assert false para verificar, respectivamente, se o método retornou true ou false. Então, nosso teste fica apenas assim. Vamos rodar e o teste passou, mesmo que não tenhamos escrito código para tal requisito como explicado anteriormente. Vamos para o requisito 3 da conta. O atributo limite é o valor que o cliente pode utilizar além do saldo disponível. Somente contas especiais podem ter limite. Observe que temos um atributo especial do tipo boolean para indicar se a conta é ou não especial. Este teste logo envolve mais atributos e métodos. Então vamos pensar qual método de fato será testado. Se a conta for especial, não posso atribuir um limite para ela. Isso quer dizer que preciso testar o método setLimit. Então vamos lá criar o nosso primeiro teste para esse atributo, começando por definir um limite para uma conta especial. Quando temos um objeto com vários atributos, para determinados testes, podemos precisar inicializar alguns deles antes de incluirmos uma exceção para verificar se o método testado está funcionando como esperado para os valores armazenados no objeto. Então vamos começar setando a conta como especial e agora definir um valor para o limite. Neste caso, o limite deve ser atribuído sem problemas.
Para verificarmos isso, devemos então chamar o getter. Então a nossa seção que dirá se o requisito está funcionando vai apenas verificar se o valor obtido pelo getter é igual ao valor setado inicialmente. Vamos rodar os testes e ele passou, pois como falei anteriormente, o código do getter e do setter já estavam prontos, mas sem validação alguma ainda. Então, por enquanto, qualquer valor que passarmos vai funcionar. Mas vamos criar o próximo teste e tentar definir um limite para uma conta não especial. Eu vou declarar a variável como limite mesmo, no lugar de esperado, porque na verdade quando eu tentar setar um limite para uma conta que não é especial, eu não espero que esse valor seja setado. E a gente já sabe que eu tenho que usar um AssertThrows para verificar se a chamada do setLimit vai gerar uma exceção. Mas qual exceção esperar? A mesma anterior? Bem, o valor passado para o limite é válido. Podemos passar qualquer valor positivo ou zero, mas tal valor não pode ser atribuído, pois a conta não é especial. Neste caso, podemos usar uma exceção como illegal state exception, para dizer que o estado do objeto não é válido para podermos chamar o método com os valores passados. O ideal seria criar sua própria exceção, mas isso é outra história. Quando executarmos, o teste falha, pois tal exceção não é lançada em momento algum pelo setLimit. Vamos lá na classe conta incluir a validação. Vamos executar os testes novamente e tudo passou. Podemos agora verificar nesse teste se o limite de fato não foi alterado, como a gente já discutiu e fez anteriormente, mas isso você já sabe fazer. Vamos então para o nosso próximo requisito, onde aprenderemos mais uma exceção do JUnit. O requisito 4 indica que o histórico de movimentações da conta deve ser inicializado com uma lista vazia. Sem isso, se tentarmos usar a lista, obteremos um null pointer exception. Vamos incluir primeiro o teste. Ele é muito simples. Só precisamos instanciar a conta e a lista de movimentações já deve ser instanciada internamente. Precisamos apenas verificar se ela não é nula, bastando passar a chamada de getMovimentações por AssertNotNull. Se ela não for nula, o teste passa. Ao rodar os testes, vemos que ele falhou. Agora vamos escrever o código. Mas perceba que apesar de estarmos testando o método getMovimentações, neste caso o código que precisamos incluir não é dentro dele. O requisito informava que o atributo deve ser inicializado como uma lista vazia. A forma mais fácil de fazer isso é já inicializar a lista na declaração do atributo. Eu vou apenas clicar aqui para ele importar o ArrayList. Vamos executar os testes novamente e agora sim tudo passou. Então, por esse vídeo é isso. Vimos como utilizar o JUnit com o VS Code, como criar testes que envolvem mais de um método e que precisam inicializar objetos antes, além de outras questões relacionadas a exceções em testes e o uso do AssertNotNull. Agora é colocar a mão na massa e tentar implementar novos testes para os outros requisitos definidos na documentação do projeto. Espero que tenham gostado. Tenho buscado preparar os vídeos para trazer um conteúdo prático e direto, sem enrolações. Isso dá bastante trabalho, por isso conto com seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!